Olá, eu sou Renan Oliveira, bem-vindo a mais um episódio de Repensando. Bom, esse é o último episódio da segunda temporada de Repensando e eu repensei muito o tema, para trazer aqui para vocês e até trazei um pouco, o que foi assim de forma até que positiva, vamos pensar assim dessa forma, porque eu tive muito tempo ali ocupado no mês de agosto para correr atrás de documentações e questões do meu estágio em psicologia, que é o primeiro estágio que eu vou fazer dos muitos. Então eu acabei me ocupando com isso e atrasei aqui, nosso último episódio. De certa forma, isso também foi bom porque calhou com o mês de setembro, acabou entrando o mês de setembro, e o tema que já estava pronto, ele acho que contribui muito para essa dinâmica, essa temática de prevenção, ao autoextermínio. Bom, eu queria repensar com vocês hoje o processo terapêutico, repensar a terapia. Bom, não é algo simples, a gente procurar ajuda terapêutica, ajuda de um psicólogo, um profissional. Isso geralmente vai acontecer no momento de fragilidade da gente, algo que está ali nos fazendo mal, vamos dizer assim. Mas não deveria ser dessa forma. Mas antes da gente entrar aí no tema, falar um pouco mais sobre isso, queria relembrar que aqui nesse podcast, inclusive nesse episódio, como tantos outros da primeira e segunda temporada, eu compartilho as minhas questões pessoais. São as minhas experiências, são as minhas emoções, são as coisas que eu vivi, que eu repenso e trago aqui para vocês, vamos dizer, um resumo desses pensamentos semanais. Esse aí é quase um pensamento mensal, quase ali semestral, anual, vamos dizer assim, porque a terapia, foi algo que entrou na minha vida, por algumas vezes, e eu realmente, vim ali me consolidando, como, vamos dizer, paciente / cliente do psicólogo, psicóloga, há uns 2 anos e meio, que eu sou assíduo, semanalmente eu estou ali passando em terapia. Como eu já falei também em muitos outros episódios do nosso podcast. A terapia, num primeiro momento, ela entrou na minha vida quando eu acabei perdendo meu pai, de uma maneira trágica. E aí eu precisei procurar ajuda terapêutica, porque a minha relação com ele não era tão boa, era uma relação complicada, conturbada, por N aspectos. E aí acabou que eu tive que procurar ajuda, tanto do psicólogo como do psiquiatra, e aí nesse momento eu usei o CAPS, eu usei a rede pública, o SUS, para poder me tratar, porque naquela época eu não estava trabalhando, eu era mais jovem, aconteceram N coisas, então eu precisei do serviço público, do SUS, para poder tratar daquele episódio. Foi o primeiro contato que eu tive. Confesso que foi um tanto quanto difícil aquela experiência, porque as terapias eram em grupo, eu não tinha uma terapia ali isolada, entendo também por conta isso aconteceu há muitos anos, pessoal, mais de 15 anos. E eu entendo, que de lá para cá muita coisa evoluiu, mas eu entendo também que era um serviço que tinha ali suas limitações, por questão de quantidade de profissionais, o público que atendia, que era um volume grande, é um volume ainda maior hoje em dia. Mas então foi o primeiro contato que eu tive. Na minha casa, num contexto geral, olhando aqui o panorama, e aí trazendo esse panorama para a gente pensar um pouquinho também de como é a minha visão sobre isso, eu tenho várias pessoas que têm transtornos mentais de alguma maneira. Todo mundo aí tem um grauzinho de alguma ansiedade, depressão, sempre a gente está oscilando ali, mas caracterizar um transtorno é quando ele é persistente, e ele passa a impactar na sua vida. Então, minha mãe tem transtornos, minha irmã tem transtornos, meu avô, por parte de mãe, também acreditou que tinha transtornos por questões que ele falava, trazia as convivências. Há outros familiares, por parte materna, que têm também transtornos. E aí isso gerou em mim um estigma muito grande, um preconceito, Então, muito também voltado para a medicação, Então, isso é uma questão cultural,
social ali, né, de onde a gente está inserido, do meio, que terapia e psiquiatra, abre aspas, é para louco, fecha aspas, né? E não é isso. A gente, né, durante o processo aí de conhecer a terapia, passa a entender que a gente deveria também fazer terapia como algo preventivo, né? Não só como algo depois que as coisas deram errado. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele trata diabetes, pressão alta, tireoide e outras doenças aí crônicas, né, como algo inicialmente preventivo, né? Então, tem palestra, tem cartilha, tem exames, tem um nutricionista na rede, né? A gente tem ali um aparato dentro da rede pública de saúde para prevenir determinadas doenças, né? Só que isso não é feito quando a gente vai para a área da saúde mental, né? Então a gente simplesmente que apaga o incêndio, né? A gente vai atrás de uma ajuda quando as coisas já estão ali descontroladas, a gente já está ali tendo, por exemplo, um episódio, né? Uma questão de algum surto ou uma questão de algum distúrbio um pouco mais intenso ou muito intenso, né? A gente não vai pensar aí na terapia como um modo preventivo. Hoje não. Hoje eu penso na terapia como modo preventivo, mas digo que penso há muito mais tempo ainda, né? Assim que eu tive a perda da minha avó, que foi algo muito difícil, eu fui sim para terapia, mas eu também encaminhei a minha mãe para terapia, né? Porque eu queria que ela tratasse, né, aquele sentimento de perda, de luto, para não ficar ali tendo um rebote, né? Alguma questão que viesse depois muito somatizada de uma vez só e que fosse difícil de lidar. Então, eu também encaminhei ela para ter essa ajuda. Então, eu já penso na terapia como algo, né, para prevenir ali algum quadro, alguma questão e poder ajudar a gente, né, no meu caso, me ajudar a lidar com as minhas sensações, emoções, frustrações do dia a dia. Bom, eu poderia aqui me estender e dizer, né, o porquê da terapia, quais foram meus episódios, o que eu tive, o que eu não tive, mas eu não vou entrar nesse plexo da minha vida, vamos dizer assim, nessa parte tão aprofundada, porque eu não quero aqui ter a ideia de comparar, por exemplo, o meu sofrimento, que me levou, por exemplo, à terapia, com o seu sofrimento. Ambos os sofrimentos são sofrimentos, e a gente que sofre, pra gente aquilo é muito dolorido, é muito difícil, então não tem como mensurar o que é pior, o que é melhor. É pior aquilo que eu vivo, né? O que o outro vive não me atinge da mesma forma. Então, por isso eu vou me ater aqui a falar desse processo e a falar também de benefícios, né, que a terapia trouxe aqui para minha vida. Bom, dito isso, né, então eu tinha preconceito aí com o processo terapêutico, tinha preconceito também com a questão psiquiátrica, com a medicação, e eu precisei, né, em um período durante lá a morte do meu pai, o luto do meu pai, onde eu passei por esse luto, e depois eu precisei também, depois de um tempo, em relação ao luto da minha avó e do meu avô. O que acontece? No caso deles, né, da minha avó e do meu avô, eu tentei por 3 anos ali tratar isso meio que sozinho, né? Eu ia à terapia, fazia uma terapia mais holística, né? Não tão voltada para a técnica terapêutica de um psicólogo, psicoterapia, né? Eu fazia ali com uma pessoa que tinha mais a ver com energias, né? Com outras questões. Foi bom para mim, né? Mas ainda assim eu sentia que faltava alguma coisa, e por isso eu digo que é muito importante o papel do psicólogo nesse contexto. O psicólogo ele tem ferramentas, né? Tem instrução, tem conhecimento que vão te ajudar ali, vão te dar, né, formas de lidar com o que você está sentindo e técnicas para isso. O que fica difícil em outras terapias. Não quer dizer que as outras terapias, né, os terapeutas de outras linhagens, né, de questões que não são voltadas à psicologia não funcionem, não quer dizer isso, né? A fé de cada um é muito importante. Mas eu digo que se a gente pensar num contexto voltado para a ciência, num contexto voltado para conhecer a mente humana, questões de sinapse, hormônios, tudo mais, a gente tem que voltar a olhar aí pro psicólogo, que realmente é o profissional que vai conseguir te acolher da melhor maneira possível e tratar com você essas demandas, tá? Mas voltando aqui, né,
eu então tentei tratar o luto, né, dos meus avós, principalmente a ligação que eu tinha com a minha avó, de maneira autônoma. Só que durante o processo, né, da perda deles, né, da minha avó em específico, que tinha uma doença crônica, eu acompanhei todo o processo dela, eu cuidei dela. Né? Nesse processo, eu sofri muito, porque era desgastante demais. Né? Ela tinha crises respiratórias, e aí às vezes eu saía no meio da noite para socorrê-la. Eu comecei a ter problemas em receber chamadas, porque eu não gostava de ouvir o telefone tocar, e quando ela me ligava era para pedir ajuda, socorro, e acabava que eu tinha ali uma explosão gigante de estresse. Enfim, eu sentia muito mal-estar durante aquele processo, medo, angústia, sufoco, mas eu sabia que tinha que ser eu para resolver. E aí isso foi me desgastando muito. Quando ela faleceu, isso ainda continuou, então eu fiquei ali aguardando, né, aquelas situações acontecerem, aquilo não acontecia. Eu venho de uma família bem disfuncional em alguns aspectos, onde eu lido com muitos problemas de muitos familiares, eu meio que sou alicerce. Né? E aí eu vou trazer depois aqui alguns comentários sobre os episódios que eu fiz anteriormente, nessa temporada e na primeira, que vão fazer vocês entenderem esse processo. E aí isso tudo juntado, somado, me deixava, sempre num estado de alerta, engatilhado, esperando o pior. Então, lidar com isso durante 3 anos, sozinho, foi muito complicado, né? Eu ganhei peso, eu tive questões endócrinas importantes, né? A minha hipófise parou de produzir alguns hormônios, eu parei, então, de produzir outros hormônios por conta da hipófise não estar funcionando corretamente. Isso me trouxe N prejuízos físicos, né, fisiológicos. Eu demorei a encontrar a causa, né, quando os sintomas exacerbaram, né, ficaram mais intensos, foi onde eu busquei entender ali e acabei encontrando a causa. E puxando fiozinho de cada coisa, eu cheguei ao ponto de que a culpa de tudo aquilo era o estresse que eu havia sofrido durante todo esse período e havia somatizado. Então pense que dos meus 14 aos meus 30 anos ali praticamente, né, 28, 30 anos, eu vivi muito estresse, né, muita pressão, muita problematização. E aí eu me vi naquele período, então, dos últimos 3 anos, de paz, de tranquilidade, só que eu não estava apto para aquilo, né? Eu estava sempre esperando o pior. E como o pior não acontecia, não tinha nada para resolver, aquilo foi se tornando crônico, a ponto de eu não dormir. Como eu falei, ganhar peso, né? As minhas questões fisiológicas, aquilo que meu corpo tinha cansado, tinha desgastado, acabou vindo à tona, né? Dando então ali os sinais de cansaço, de estresse, né, pós-traumático, enfim, N coisas. E aí eu fui buscar ajuda, primeiro ajuda né, de endocrinologista, né, para entender ali, ajuda médica, né, nesse período, e já também passando na terapia, né, com terapeuta. E aí a minha endócrino, nesse processo, descobriu meus problemas, a gente começou a tratar, a gente estabilizou. E aí ela me disse, olha, agora que a gente está com tudo estabilizado, não é uma questão fisiológica, e você continua se queixando desses sintomas de ansiedade, né, perda de propósito, né, não tinha mais vontade de viver algumas coisas, de fazer o que eu gostava, eu não achava sentido. Nesse momento aqui, eu queria abrir ali um parênteses, né, porque em nenhum momento eu pensei em tirar a minha vida, tá, pessoal? Isso não. Mas me passava para a cabeça, por que eu tô aqui? Qual que é o sentido de eu estar aqui? O que eu tô fazendo nesse mundo? Né? Porque me parecia que eu estava vindo aqui só para sofrer, para pagar ali pecados de uma vida anterior, talvez. Mas eu estava ali só para, na minha cabeça, para sofrer, e de repente o sofrimento ele estava aliviado, ele estava acabando, eu estava conseguindo ali construir minha vida. E eu não deixava de sentir aquilo, então foi uma situação onde eu me senti muito perdido. Eu não sabia para onde ir, onde começar. Fiquei muito pessimista, reclamando bastante das coisas, muito estressado, nervoso, explodia com facilidade, não tinha paciência. E eu achava que aquilo era da minha personalidade, mas não, né? Aquilo não era da minha personalidade, né? Eram questões que eu tinha que tratar para melhorar o meu modo de ser, né? E voltar a ser quem eu era, me reconhecer, porque eu já não me reconhecia mais também como indivíduo. Eu me olhava no espelho e já não me enxergava mais. Então, nesse momento, né? Fechando aí o parênteses de tudo isso, né? Eu procurei, então, o aconselho da minha endócrino, ajuda psiquiátrica.
E aí, passando com a psiquiatra, né, eu entrei ali então com medicação e ela já pediu para eu mudar para uma psicóloga, né, de fato ali, que tivesse, né, a formação de psicóloga, sair da terapia mais holística e ir para uma terapia estruturada, né, baseada em ciência. Foi o que eu fiz, né, eu fui para terapia, né, estou na terapia ainda, minha psicóloga, inclusive, maravilhosa, me ajuda muito. E aí as coisas começaram a fazer sentido, né? Esse podcast aqui, como vocês sabem, né, ele veio, né, inicialmente de um momento difícil, que foi um término, né, onde eu comecei a compartilhar o que eu estava pensando. E depois esse podcast se tornou uma ferramenta para eu falar de sentimentos, né? Porque na segunda temporada eu já estava passando, então, com uma terapeuta, né, uma psicóloga, uma psicoterapeuta, né, já voltada para a abordagem científica, né, da TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental, né, que tem ali técnicas maravilhosas para tratar, né? Não existe melhor nem pior, tá, pessoal? Todas as técnicas são válidas, mas eu me identifiquei mais com essa. E nesse processo, eu comecei a repensar, então, já que eu tinha melhorado as minhas sensações, já que eu estava entendendo um pouco mais a minha vida, eu comecei, então, a refletir sobre pontos importantes que eu identifiquei durante a terapia, que eram ali gatilhos para eu me sentir como eu me sentia, me comportar como eu me comportava, né? E sentir ali realmente dor em muitos pontos, né? Por conta realmente de ter coisas ali na minha infância, na minha construção de indivíduo, que ainda estavam ali muito presentes. Então, aqui eu queria começar agora a tentar linkar um pouco os temas e pedir para você ouvir o podcast que eu citar aqui, caso você não tenha ouvido, porque ele vai ser importante para você começar a entender esse contexto e talvez se localizar aí na esfera das experiências que eu tive, mas também se localizar de como você pode se organizar para começar a pensar aí numa reestruturação, né, da sua pessoa também, que isso possa te ajudar de alguma forma e de maneira positiva, assim espero. Então, quando eu comecei a refletir, né, sobre as coisas da vida, e aí eu queria trazer um episódio da primeira temporada, né, que ele foi importante, que foi o momento, o start em que eu entendi algumas coisas no espectro da rejeição, mas ainda não consciente disso, que é o Nossas Decisões. No Nossas Decisões, eu vi que eu precisava me valorizar e que as ações que eu tomasse a partir daquele ponto, né, e eu estava falando de uma terceira pessoa ali, iriam impactar e decidir como seriam meus próximos passos. Nem sempre a gente pode aceitar tudo que vem das pessoas. As pessoas elas precisam entender que às vezes tomar decisões, às vezes quase sempre, né, deveria ser assim, tomar decisões que nos afetam, que não as afetam, mas nos afetam, que somos parceiros, pares, amigos, familiares, namorados, maridos, enfim, que aquilo vai ter um preço, né? E que talvez a gente não vá conseguir, né, depois entrar na vida da pessoa e agir com a mesma naturalidade de sempre. Então, as pessoas precisam entender que a gente tem o nosso valor, os nossos valores no geral. Então, isso é muito importante. Depois, eu comecei a refletir ali, né, sobre N outras coisas, sobre decisões da minha vida, os ciclos que a vida tem, as coisas que podem ou não dar certo, que está no episódio talvez da nossa vida, a questão de como eu me via em relação à autoestima dentro de relacionamentos. Aí eu comecei a mudar, a criar uma rotina, e eu criei ali naquela semana o podcast da rotina, que não é lá meu favorito, mas ele teve bastante audiência, né? O pessoal gostou, apesar de não ser o que eu mais gostei. Depois eu comecei a refletir como que tudo isso estava sendo impactado por questões da minha infância. E daí eu gravei o Nossa Infância, né? E depois eu comecei a entrar numa onda de eu entender, né, os nãos que eu havia recebido, que a vida tinha me dado, e para onde aquilo estava me levando. Só que quando eu levo não, na época, né, ainda é um pouco difícil, mas quando eu levava não, a rejeição era algo que aparecia muito, né, na minha vida. E eu
não via isso, não entendia que eu tinha problemas, eu não gostava de ser rejeitado. Ninguém gosta, mas para mim era uma coisa muito específica, né? E a ponto de eu rejeitar o outro antes do outro me rejeitar. E daí a gente já tá entrando na segunda temporada, né? Que ali eu já estava mais maduro e já pensando na rejeição, né? Já puxado do último episódio da primeira temporada, né? E aí eu vou falar sobre rejeição. Então, se você tem problemas com rejeição, escute esse episódio, ele é muito importante, né? E aí a gente já tá na segunda temporada. Mas, de todo esse contexto, né? A gente tem, então, um Renan, um indivíduo que está ali identificando o que sente, está se reconhecendo nesse processo terapêutico, está amadurecendo nesse processo terapêutico. E aí eu entendi que na vida toda eu me coloquei em segundo plano. Eu vivi a vida dos outros, eu ajudei as pessoas o máximo que eu pude e eu não fiz por mim, né? E ao mesmo tempo eu sempre me cobrei demais para eu ser perfeito, não dar trabalho para a família, para eu ser aquela pessoa exemplo, né? Então, além de eu me cobrar, de eu me forçar a ser melhor que a média, porque eu achava que eu precisava sempre estar ali, né, naquele lugar de superioridade, vamos dizer assim, e de certa forma também estar nesse local para não me comparar, para não me ver como os meus familiares, né? Então, uma frase que eu usei durante muito tempo, eu escapei dessa linhagem, por exemplo, de transtornos mentais, né? E hoje eu tenho transtorno de ansiedade e tô aí com pré-diagnóstico de TDAH, né? Mas, né, não vou afirmar para vocês ainda, porque só quinta-feira da semana que vem que eu vou ter resultado, mas, né, olha que interessante, né? Eu fiz para não me enquadrar nesse cenário e, de certa forma, eu acabei entrando nele, porque exigir demais de mim e ainda tentar salvar todo mundo me desgastou de tal maneira que me trouxe, né, síndromes ali, questões, né, síndromes não, desculpa, me trouxe ali questões de transtornos, né, emocionais, né, mentais, mas também, além disso, questões fisiológicas, né, meu corpo, a questão física foi muito desgastada, né, hoje eu faço academia, dieta, né, eu tô sempre em acompanhamento com o endocrinologista, faço reposição hormonal, tudo isso oriundo de momentos seguidos em anos e anos e anos de estresse, né, de estressar o corpo, né, que é uma máquina que tem limite, né, a gente tem que entender isso. Mas então, eu fui refletir sobre a jornada de se colocar em segundo plano, que é o episódio de 27/7, né, se você não escutou, ele é um episódio um pouquinho maiorzinho, tem 22 minutos mais ou menos, escute, né, porque ele é importante para você começar a refletir se você também age da mesma maneira. E depois, eu fui pensar um pouquinho ali, na verdade, antes desse episódio, mas casando com ele, limites, né? A gente precisa sempre pensar em limites. Então, a partir do momento que eu penso em limites, em limitar as coisas, é porque eu já me dei conta de que eu me coloquei num lugar em segundo plano sempre, e agora eu preciso mudar as coisas. Preciso colocar limite nisso para que as pessoas possam, então, seguir as suas vidas e eu consiga seguir a minha, porque eu não posso fazer pelo outro, não posso resolver a vida do outro, né? Isso é do outro. E se eu faço isso, o outro nunca vai fazer, ele nunca vai ter autonomia. Então a gente precisa entender isso também. Nesse episódio a gente consegue entender isso. E depois, né, a gente vai falar de outras questões como aceitação, que é importante, né, aceitação do que é, né, de como a gente se vê, de gatilhos emocionais, a revisão daquilo que eu acho que é amor. Mas eu queria ali fazer um overview disso para entrar nesse aspecto realmente de que a terapia, de maneira estruturada, conseguiu me fazer olhar para os meus sentimentos e nomeá-los e conseguir falar sobre eles de maneira aberta, né? Então, todos esses episódios, né, da segunda temporada, eles são resumos praticamente das conclusões que eu tive durante a terapia, para vocês verem como é importante, né, como que aquilo se consolida. E como que é, né, Renan, o processo terapêutico? Como eu vou à terapia, né, encontro lá o psicólogo, a psicóloga, como é que eu vou fazer esse processo? Eu chego, eu falo, como que é que as coisas acontecem, né? Bom, falando do meu ponto de vista, de como foi para mim, é o seguinte. A gente chega, a gente agenda, vai lá, né, bonitinho, tem lá o tempo, né, ele vai variar ali, né, se for uma consulta no
no convênio pode ser de 30 minutos, pode ser de 1 hora, pode ser... Enfim, você vai definir isso, a frequência vai ser definida também pelo terapeuta, ele vai ver o nível, né, das suas questões, as demandas, se ele consegue fazer 1 hora por semana, se é melhor fazer mais tempo, se consegue encaixar isso em menos tempo. Vocês vão conversar, né, e esse psicólogo vai ali te dar, né, um norte, instruções de como deve ser esse processo terapêutico, né, para que ele seja mais efetivo, falando em relação a tempo. Né? Isso não de quanto tempo vai ficar em tratamento, isso não tem como determinar na primeira consulta, ali na primeira sessão, mas sim do tempo de sessões, né, e frequência para que vocês consigam trabalhar melhor as demandas, né, principalmente se elas forem bem urgentes. Bom, dito isso, né, o terapeuta está lá para te escutar, é um lugar, né, o psicólogo está lá e é um lugar seguro, onde você pode falar tudo o que você quiser. Existe um código de ética que tem que ser seguido, né? Então o psicólogo ele não pode, né, compartilhar nada do que acontece naquela terapia, nem para os pais, por exemplo, né? Se a gente tem ali, está tratando de um adolescente, por exemplo. Então o psicólogo ele se restringe, né, muito a escutar você, a não te julgar, né, e a não compartilhar isso com ninguém. Então isso ali são premissas, né? Então ele vai te escutar, ele não vai julgar o que você tem a dizer, né? É um ambiente neutro, seguro, porque ele também não vai compartilhar, né, nada do que você disser com outras pessoas e nem com os familiares. É importante falar que existem situações em que ele pode sim compartilhar, mas é quando você coloca a sua vida em risco ou coloca a vida de outra pessoa em risco. Então, nesse momento, pode ser que o psicólogo precise sim, né, abrir, né, ali para o conselho, abrir ali para de alguma forma denunciar isso, né, levar isso ao conhecimento da justiça ou questões, né, da saúde pública ou mesmo de um conselho tutelar, né? Então, essa demanda, caso necessário, ele vai direcionar para o órgão competente para validar isso, né? Mas todo o resto, pessoal, todo o resto, eu não estou colocando ninguém em risco, não estou colocando a minha vida em risco, todo o resto é ali dentro do sigilo, tá? Então é importante que a gente, né, tenha isso em mente, que é um lugar seguro, que eu posso ir com a mente aberta, sem me preocupar, né, se aquilo vai vazar ou não. Então, o primeiro ponto é isso. Chegando na terapia, às vezes é difícil a gente abrir, falar o que a gente sente, não é fácil realmente, mas o psicólogo tem técnicas, né? Então ele vai te fazer perguntas, né? Ele vai trazer algumas reflexões. E o processo mais importante disso tudo, para mim pelo menos, é me escutar falando. Quando eu me escuto, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. É incrível, falo pra minha psicóloga, pronto, não preciso mais fazer terapia hoje, porque eu já me respondi, vim com a demanda, já falei, já escutei, já refleti, já respondi. O processo de se escutar, né, é diferente de você pensar, né? A cabeça, ela tem ali os pensamentos, você reflete, mas quando você fala, né, você traz isso para o real. Deixa de ser um pensamento, se torna concreto de alguma forma, né, quando você fala. E você escutar a sua fala, às vezes parece tão absurdo o que você está falando, que você fala, como que eu não vi? Como que eu não pensei nisso? E esse processo, pessoal, ele não é simples, né? Não é em 2, 3 sessões que você vai resolver, vai ter dias que você não quer fazer, vai ter dias que parece que não faz sentido nenhum fazer, né? Mas precisa insistir, né? A terapia, em alguns momentos, ela vai te deixar muito leve, muito tranquilo, né? Você vai falar, bom, ufa, né? Que bom que eu falei. Em alguns outros momentos, ela vai te trazer também aquele olhar para dentro, né? As perguntas vão aparecer e aí você precisa ali, né, refletir sobre os pontos que foram colocados e que você trouxe e você refletir sobre a sua vida, refletir sobre como você é, sua personalidade, se o que você está fazendo é bom para você, se é bom para os seus pares, para os seus familiares, amigos, relacionamentos, né? Você vai começar a entender ali muita coisa a respeito de você. Então, né, o principal aqui é não tenha preconceito, não tenha medo. Ali é um espaço seguro, né, com um terapeuta, um psicólogo, psicóloga. Ali é um espaço onde você pode, de fato, confiar e se abrir, né, para você realmente buscar essa ajuda que você precisa. E o mais importante, né, um espaço, né, onde tem uma pessoa que estudou 5 ou mais anos para estar ali,
né, que é de fato uma pessoa que está apta a te escutar, apta a atender as suas demandas, a te ajudar a passar por esse momento de sofrimento, por exemplo, caso seja isso, né? E também, né, no meu caso, não vou dizer que minha vida é perfeita, que eu não sofro, não, cada dia é um dia, né? Mas eu entendo já que a minha terapia, ela tem me levado para um caminho de construir, de consolidar algumas questões mentais, né, algumas questões da minha vida emocional e também de saúde mental, que são extremamente importantes para esse Renan que eu quero ser, né, para o Renan que eu tenho buscado ser, né, que é um ser humano melhor, um ser humano que pode contribuir com a vida do outro, né, e essa visão, pessoal, né, ela não vem de agora, no agora, né, na verdade ela vem no agora, ela não veio de antes, né, por quê? Nessa fase onde eu fiquei muito pessimista, muito negativo, eu acabei iniciando psicologia. E aí eu fiquei pior ainda, porque eu comecei a ver, né, algumas questões, escutar sobre alguns casos, né, e a gente começa a entender a dimensão, né, dos problemas da humanidade, dos problemas de ordem mental, das questões também que a gente fala, poxa, isso aqui não é bom, isso aqui é como que ninguém pode fazer nada sobre isso, né? Tem alguns casos que de fato são muito pesados, né, envolvendo crianças, adolescentes, idosos. Então isso traz pra gente uma carga também muito difícil de lidar, né? E aí a gente começa a ter essa noção de como é que vai ser no consultório, ou no tratamento no CAPS, ou numa escola, numa instituição privada, né? Como a gente vai lidar com essas demandas que são tão pesadas, né? E aí eu entendi que a terapia tem que ser algo para mim para o resto da vida, porque é ali então que eu vou conseguir construir uma base forte, uma base consolidada, uma base de, né, saúde mental para mim e também de limites, até onde eu posso ir então como profissional, quando formado, né? Mas também já usando isso hoje na minha vida, né? Como que eu posso até onde eu posso ir como filho, até onde eu posso ir como irmão, até onde eu posso ir como namorado, sabe, como amigo, como marido, até onde eu vou, né? Até onde eu posso ir, que me faz bem, né? Então, quando passa do meu limite, hoje eu consigo identificar, né? E se passa, para mim não é bom, né? Então é ali que eu paro, reflito e falo, olha, daqui para frente eu não pode ser assim para mim, tem que ser diferente, você tem que seguir sozinho, por exemplo, fazer isso por você, não posso resolver, por exemplo. E nesse processo, a gente perde muitas pessoas, porque nem todo mundo tá com você, e aí eu vou lembrar de um outro episódio lá atrás, por conexão, né? Às vezes as pessoas estão com você por emaranhamento, né? Elas estão ali pelo benefício que você dá, e não por quem você é. Isso não é ruim, pessoal. Dói ali, às vezes, perder essas pessoas por um momento, mas depois você fala, poxa, é muito bom, tirei um peso das minhas costas, uma carga, porque a pessoa estava ali só para, vamos dizer assim, sugar o que eu tinha para oferecer, né? Mas, pessoal, é isso. Eu queria que você, né, que está aí repensando comigo nesse podcast, que ainda não faz terapia, né? Esse é o meu último episódio da segunda temporada repetindo. Eu vou ter aí um tempo afastado daqui, né, por questões mesmo da minha graduação, né, da minha formação. Então, não vou conseguir dar atenção para esse projeto agora, por isso que, né, de tempos em tempos ele vai e volta. Mas eu queria você aí que está refletindo, que você está pensando, né, que você acha que a terapia não é algo importante, ou que você acha que é para pessoas, que só pessoas que são doentes mentais, né, que têm ali transtornos, né, graves ou, né, médios. Não, sabe, se permita. A terapia é um gesto de autocuidado, né, de amor próprio. É cuidar de si. Para você cuidar do outro, você tem que cuidar também de você. Então, não se julgue, não se cobre, não vá também pelo olhar do outro. Às vezes o outro tem um olhar preconceituoso, um viés ali, mas não vá por esse ponto. Pegue o caminho de pensar que a psicologia, né, o processo junto ao psicólogo, no processo terapêutico, psicoterapêutico, ele é uma ciência, ele é estruturado, as pessoas estudam para estar ali, né? Eles vão te dar técnicas, ferramentas para superar determinadas questões, para construir, né, ali construtos de sentimento, construtos psicológicos mais adequados, né, mais saudáveis para você. Então,
olhe para a psicologia como uma ferramenta para melhorar a sua vida, né? Como um processo preventivo de algum transtorno, vamos dizer, de algum problema, de alguma depressão, né? Olhe ali também como se fosse uma outra área da saúde, né? Porque é isso que é, né? Pode ser, temos ali endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, né? Então vamos olhar, né, sem esse preconceito. A gente está em 2024, muita coisa acontecendo, né? O mundo está mudando muito rápido, a tecnologia está impactando muito as nossas vidas, a gente está tendo muitos problemas, inclusive por conta dessa questão tecnológica, da comparação, das redes sociais. Então, esquece tudo isso, procura ajuda psicológica, né? Esse é um mês importante, é um mês de reflexão, né? O mês de Setembro Amarelo, né? Não é só nesse mês que a gente deve pensar em saúde mental, a gente deve pensar o ano todo. Mas se você tem um amigo, né, uma amiga, um parente, enfim, alguém que precisa escutar esse podcast, né, que você acha que vai ser importante, que a pessoa, você vê que precisa de ajuda e ela não quer ir para o processo terapêutico junto a um psicólogo, né, não quer procurar ajuda, talvez isso ajude, né? Essa minha experiência aberta dessa forma muito clara, talvez ajude essa pessoa a abrir um pouco a mente e então aceitar a ajuda, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Né, esse podcast, como eu disse para vocês, é um projeto muito pessoal, me ajudou muito, ainda me ajuda muito, vai me ajudar ainda muito mais. Né, aqui que eu gosto de compartilhar tudo que eu repenso, né, de maneira muito livre com vocês. Agradeço de coração mesmo. Né, a gente se vê na próxima temporada. Lembre-se sempre, procure ajuda de um profissional caso você precise. E um beijo, até a próxima.